Olá para você que acompanha a programação da Rádio Trentina FM. Nós estamos chegando agora com mais uma edição do Trentina Cast, que é o podcast da Rádio Trentina FM, que traz aqui para os nossos estúdios agentes e produtores do âmbito cultural do nosso município, que trazem aqui um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a sua contribuição para a manutenção das nossas tradições e da nossa cultura. Lembrando que nós já estamos no nosso 6º episódio hoje do podcast, e as últimas 5 entrevistas com o Carlito Fiamoncini, com o Gabriel Damolin, com o Pedro Felipe, com a Paloma dos Santos e também com a Fernanda Rezende já estão disponíveis lá no canal do YouTube da Rádio Trentina FM para você conferir elas tanto com imagens também quanto com o som das entrevistas. E vamos chegando então para a nossa entrevista de hoje, que, como eu falei, é o 6º episódio do nosso podcast, e a convidada de hoje é a Bárbara Cristofolini. Ela que é graduada em artes com habilitação em música. Professora de música há mais de 20 anos, ela também é regente de coro há mais de 15 anos. Clarinetista desde o ano de 2000, com experiência em bandas sinfônicas, orquestras de câmara e turnê de concertos pela Alemanha e também pela Itália. Ela tem também participações em gravações de CD de banda sinfônica e grupo coral. Participou como diretora dos documentários La Nostra Língua e Bonicam, Patrimônio Cultural, contemplado pela Lei Paulo Gustavo. E ela também é membro do núcleo audiovisual aqui do nosso município da Eco Filmes. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória e também sobre as expectativas da Bárbara. Bárbara, olá, obrigado por estar aqui presente com nós hoje. Olá, Richard. Olá a todos os ouvintes da Rádio Trentina aqui pela rádio e pelas plataformas digitais também. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui e mais uma vez a convite então para participar desse Trentina Cast ali, que eu achei uma ideia sensacional, muito legal esse projeto também, para estar divulgando essa turma toda aí, que são os agentes culturais da nossa cidade, que às vezes não aparecem muito, né? Mas eles estão aí, eles existem e fazem um trabalho muito bacana. Obrigada. Com certeza, é um trabalho muito bacana, um trabalho muito importante, né, para a manutenção da nossa história, da nossa cultura como povo de rodeio. E falando de povo de rodeio, conta pra gente, você sempre viveu aqui em Rodeio? Então, eu nasci em Blumenau, mas só nasci lá, né? Diz a minha mãe que eu nasci na época da enchente. Então, no ano de 83, naquela enchente que teve lá, era eu e os papéis boiando ao redor do hospital. E nasci em Blumenau, mas sempre morei aqui em Rodeio, então sou rodense. É rodense. Isso aí. Ah, então é que nem eu também, eu nasci em Indaial, sou como que é, no RG tá indaialense, mas a gente Isso é a mesma coisa. a gente é rodeense de coração. Mas então fala pra gente, a gente viu no seu currículo aí que você é formado em artes, mas tem uma trajetória muito bacana dentro da música. Quais que são todas as suas áreas de atuação dentro da cultura? Então, a principal é a música mesmo, né? Porque desde muito pequenininha eu trabalho com isso, já fiz vários cursos disso, comecei desde criança, né, na verdade, com a música e levo até hoje. Ainda é o que paga as minhas contas, né, falando bem a verdade. Então, trabalho com música, dou aulas em casa, trabalhei muitos anos em escolas, trabalhei com os mais diversos grupos de música, desde banda, fanfarra, orquestra, grupo coral, grupo vocal, etc. Então, é uma gama muito grande aí de grupos culturais da música mesmo, né? Ah, bacana. Realmente, então, o foco ali é na questão da música. E entrando aí nessa questão da sua trajetória, né? Você começou bem cedo, né? Na sua trajetória dentro do âmbito musical, no caso. Sim, foi. Eu era muito pequenininha, eu tinha 7 anos de idade e eu ganhei de presente de Natal um teclado do meu pai, né? Era uma surpresa. Eu não queria ganhar surpresa, porque eu já tinha escolhido o meu presente de Natal. Mas quando chegou o dia de Natal, eu olhei embaixo da árvore e a caixa não era igual ao seu presente pedido. que eu tinha pedido. Eu vi aquela caixa até, né, fiz o mulo, como se diz, aqui em Rodeio. Fiz o mulo, mas quando eu abri o presente, eu chorei de emoção, que eu vi que era um teclado. Então, aos 7 anos já comecei a fazer aulas de teclado com a Cláudia Martinello. Cláudia Martinello hoje não mora mais aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos. Inclusive, eu quero deixar um abraço para ela, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Legal. Gosto muito da Cláudia desde sempre. Bacana, então. Falando aí sobre então os instrumentos, quais instrumentos que você toca hoje em dia? E se for para você elencar o que você mais gosta e o que você acha talvez mais difícil? Então, comecei com teclado, né, quando era muito pequena.
fazendo teclado, então, aí logo lá pelos 10 anos de idade, eu comecei a tocar na fanfarra da escola, né? Na quarta série entrei na fanfarra. Aos 11 anos, eu tive a oportunidade de entrar na banda municipal Frei Lucínio Cortes, era uma banda que existia aqui em Rodeio, né? Que infelizmente não existe mais. E eu comecei tocando pratos lá, por indicação da Cláudia Martinello. Aí, como o maestro percebeu que eu já tinha uma noção bem legal de ritmo, conhecia a leitura de partituras e tal, aí ele me ofereceu aprender clarinete. E clarinete foi o instrumento então que eu estudei durante um longo período da minha vida. Aos 12 anos eu tive a oportunidade de tocar meu primeiro casamento aqui na Igreja Matriz, que inclusive foi o casamento da mãe do Gabriel Dalmolin, da Vivi. Isso aí, em 1996, eu tinha 12 anos, toquei meu primeiro casamento aqui na Matriz. Então, já não era mais clarinete, era o órgão da igreja. Né? Então, esse aí também. Que é um espetáculo. Eu sempre fico boquiaberto. É um instrumento, uma coisa que a gente tem aqui em Rodeio, que a gente não sabe a imensidão dele. A grandeza, né? A grandeza é um valor... Não tem valor, enfim. O povo de Rodeio é muito feliz em ter um instrumento desse. Desde 1906 que ele está aqui, em perfeito estado de funcionamento. Né? Uma pena que poucas pessoas aqui em Rodeio tocam ele, né? Fica um pouquinho parado. Mas continuando aí sobre os instrumentos, aí recentemente, já faz uns 12, 13 anos, aquela moda do cajón, né? Aquele instrumento de percussão, então eu toco esse também. Mas assim, o mais difícil de todos para mim, eu acho que é o piano mesmo. E o que eu mais estudei é o clarinete. Então é mais ou menos por aí. Ah, legal, bacana. Realmente uma gama bem grande ali de instrumentos que você acaba aprendendo na sua trajetória, né? Vai tendo dimensões, expectativas e também questão de precisar tocar, né? Para você às vezes fazer são apresentações. Oportunidades, né? Que aparecem e aí a gente acaba se colocando à disposição, eu digo, de aprender esses instrumentos, né? Porque a partir do momento que você tem uma noção já de música, principalmente eu que comecei muito cedo com leitura de partitura, né? Isso abriu um leque imenso para mim. Então, hoje eu toco clarinete para tocar uma flauta, para tocar um trombone, um trompete, saxofone, um violino, etc. Toda a parte da teoria musical já está feita. É só praticar o instrumento, o que é muito mais fácil, né? Bacana. E falando desses instrumentos, então, você falou aí das apresentações que você fez, o seu primeiro casamento aqui na nossa Igreja Matriz São Francisco de Assis, mas vamos passar então da parte de apresentação e falar um pouquinho sobre a parte de ensinar. Você também tem uma escola de música, você também dá aulas de música, né? Como que foi? Como começou isso e como que está hoje em dia? O ensinar, a parte, digamos, de docência de música, começou assim que eu voltei da Itália, né? Que no ano 2000, eu sempre gosto de contar essa história, Richard, porque marcou muito a minha vida e até hoje eu lembro assim com um carinho muito grande, né? Claro. No ano 2000, a banda municipal de Rodeio funcionava aqui, né? Então eu tocava clarinete nessa banda trentina, então foi um intercâmbio meio que de círculo trentino na época com a Trentina nel Mondo. A Trentina mandou para o Brasil para agraciar 3 bandas trentinas, que foi de Rodeio, Nova Trento e Gaspar, 3 maestros para aplicar cursos nessas bandas, né? Para ensinar, então, os métodos de banda lá da Itália. Vieram para cá esses maestros, então, e deram esses cursos. E do curso, no final, juntou as 3 bandas, fizemos um grande concerto lá em Gaspar, que foi sensacional. Na época eu tinha 17 anos, né? Era bem novinha, e desse curso, então, eles levaram os maestros para a Itália para fazer um curso lá de um mês e eles escolheram um aluno de cada banda. E eu fui escolhida daqui de Rodeio. Olha, isso aqui legal. Muito massa, foi uma experiência incrível. Imagina, eu tinha 17 anos de idade, quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, eu vou para a Itália. Ela o quê? Não dormiu a noite inteira. Ela e o pai passaram a noite em claro. Bem, chega e chora. Bem, chega e chora, é verdade. Mas, enfim, foi isso. Fui para a Itália, fiz esse curso com o objetivo de aplicar na banda municipal aqui. Quando eu voltei, a banda não existia mais, mas tudo bem, esse é um outro assunto. Aí o que aconteceu? No ano 2001, no caso, né, janeiro, fevereiro de 2001, uma diretora de uma escola aqui de Rodeio ficou sabendo, tu não estudou na Itália, não sei o quê, tu não aprendeste umas coisas lá? Eu falei, sim. Então foi a primeira oportunidade de emprego que eu tive na minha área, né, na área que eu estava me especializando aí
antes de entrar na faculdade. Então eu comecei a trabalhar com a fanfarra do Colégio Santo Antônio. Trabalhei, não lembro direito, 5 ou 6 anos com a fanfarra no Colégio Santo Antônio. Então aí foi que comecei com as aulas. Aí lá dentro do Santo Antônio mesmo teve coral, teve grupo de flautas, teve musicalização, trabalho lá musical, na época foi um trabalho muito grande, assim, a escola estava muito empenhada em fazer isso. Beleza, feito isso, um e outro pai começou a me procurar, tu dá aula particular, e comecei a dar aula em casa, lá na sala de televisão da minha casa, arrumei um cantinho lá e dava aula. Isso foi ampliando, aí depois outras escolas, dei aula, 1 milhão de escolas, nem lembro todas as escolas que eu dei aula, mas enfim, em 2018, oficialmente, então, surgiu a Suonare Escola de Música, que é a escola de música que eu tenho lá em casa hoje, que conta com 9 cursos, né? A gente tem lá aulas eu escrevi aqui. Tem a lista é grande. A colinha para não esquecer. Mas porque a lista é grande. Enfim, flauta, doce, clarinete, carrom, piano, violão, ukulele, acordeon e musicalização para os pequenininhos. É isso aí que a gente trabalha lá. E só para frente agora, né? Estão com muitas aulas, estou só em casa agora, trabalhando só na escola. E graças a Deus está dando muito certo. E quantos alunos atende atualmente, mais ou menos? Atualmente a escola conta com 36 alunos. Muito bacana. Aqui da região, mais de rodeio? A maioria de rodeio, mas tem de Ascunra e de Apiúna também. Legal. Você que acompanha assim, o seu trabalho, que nós tivemos recentemente o La Gioia di Cantare, o nosso Isso. lá em Ascurra, né? E algumas alunas suas cantaram eu tenho alunas lá, né? que participam bastante desses festivais aí, gostam inclusive de cantar italiano, é algo que eu acabo estimulando muito, porque eu gosto, né? Eu gosto da língua italiana, eu gosto da cultura italiana e eu acredito na importância que isso tem culturalmente falando, né, Richard? A gente morando aqui, nessa cidade onde a gente mora, é inevitável acabar caindo nessa, né? E, graças a Deus, também eu tenho as alunas que acabam gostando disso e me pedem, prof, queria cantar tal música italiana, beleza? Eu gosto daquela cantora, daquele cantor. Isso é muito massa, é muito gratificante, sabe? É bacana, que nem você falou, a gente tá aqui em rodeio, na capital catarinense dos Trentinos, não tem como fugir, tá aqui, tem que cantar italiano, tem que estar dentro da cultura italiana. E ao longo da sua trajetória, Bárbara, você participou de bandas sinfônicas e orquestras, é isso? Como você falou aí que participou da Banda Municipal de Rodeio, essa banda, essa grande orquestra formada pelos coros italianos, né, de Gaspar, Rodeio, Nova Trento. Conta pra gente aí a sua trajetória dentro desse meio. Então, eu comecei na Banda Municipal Frei Lucínio Corte aqui em Rodeio. Como eu falei, fui para a Itália, fiz aquele curso, era para aplicar na banda aqui e tal, mas quando eu voltei a banda não existia mais. Aí, por acaso, eu não sabia, né, era muito jovem na época, não me ligava nessas coisas, mas fiquei sabendo que Timbó tinha uma orquestra de câmara. O que é uma orquestra de câmara? É uma orquestra pequena. Câmara, do italiano câmara, é de quarto, então uma orquestra que cabia num quarto. Fiquei sabendo, conversei com um amigo meu, ele disse, faz um teste lá, eu conheço o maestro, te passo o contato, faz um teste, beleza. Liguei para esse maestro e ele me disse, sexta-feira de manhã, esteja aqui às 7 horas da manhã para fazer o teste. Lá fui eu, peguei o ônibus da Rainha, 20 para as 7 da manhã, 7 horas estava lá, cheguei porque eu ia atrasada, falei para ele, maestro, é assim, não, então vou marcar para 7h30 na próxima vez. E conheci esse maestro, que é o Hans Hermann Sill, ele mora em Blumenau atualmente, um grande amigo meu, uma pessoa que também tem um carinho muito grande, e ele me deu uma oportunidade, então eu entrei na orquestra de Timbó. Lá na orquestra, ficaram sabendo que eu cheguei, não tinha clarinete na orquestra ainda. Aí o maestro da banda municipal disse, a banda também precisa de clarinete. E aí, fala com a Bárbara, vê se ela tem tempo para ir aos ensaios e tal. Veio, conversou comigo, beleza, entrei na orquestra e na banda. Então eu estava lá em Timbó trabalhando, tocando nas duas. E na banda municipal, a orquestra não estou mais tocando agora, né? Mas trabalhei na orquestra e a orquestra acabava se juntando com outros grupos, formava grupos maiores e tal. Foi uma experiência muito bacana, né? E a banda municipal, então, eu estou desde o ano 2002. Então, são 23 anos que eu estou tocando lá na banda municipal em Timbó. A banda municipal de Timbó, o professor João Miller, passou por uma transformação muito grande, né? Ela passou de banda municipal para banda sinfônica, a parte de instrumentação. Tem mais de 50 integrantes, uma banda muito grande, enfim, que faz
um repertório desde as músicas tradicionais, as polcas e marchas alemãs e italianas, até repertório de banda sinfônica, que é um repertório bem específico, assim, diferenciado. Aqui na nossa região é a única banda que tem nesse estilo. Depois só mais lá para cima, Paraná, etc. Olha só, então realmente aqui na nossa região, até sul do Brasil, a gente bota, né, Santa Catarina, é uma das bandas que se destaca pela sua diferença, né, e a sua exclusividade, digamos assim, a palavra, né, de ser um movimento, um formato exclusivo, né. E você comentou ali que você teve essa viagem para a Itália, né, você foi para a Itália, você foi lá fazer esse intercâmbio, né, mas você também se apresentou no exterior, conta pra gente. Isso aí. Como eu era a única menina e a única menor de idade, eu fiquei morando numa casa de família. E nessa casa de família tinha a Mônica, que era a filha do casal, que ela era trombonista. Ela estava estudando no conservatório lá e tal. Ela era também regente de uma banda juvenil lá. E ela me encaminhou para dois maestros. O maestro da cidade que eu estava, que era a cidade de Ragoli, e o maestro de Tione. Tione é uma cidade vizinha que tinha lá uma banda só de estudantes, tipo de ensino médio, né? Então, com essas bandas, eu fiz 2 concertos lá na Itália, né? E 2 concertos com essa banda, estudei bastante lá, porque os outros, como eram homens, eram maiores, eles moraram em albergues, em hotéis e pousadas e tal. E eles passearam muito, né? Eu preciso falar, sabe? E eu só estudei, mas Sim. tá bom, né? Valeu a pena, sou muito grata a isso também. Então, fiz essa turnê de concertos lá na Itália no ano 2000 e também depois, em 2011, através da Banda Municipal de Timbó, nós fomos à Alemanha. Legal. Então, lá na Alemanha também foi uma série de concertos em 2 regiões, uma região mais ao norte, uma região mais ao sul. Enfim, tive essa experiência também muito, muito legal. Tocou então em 2 países europeus, na Itália e também na Alemanha. E como você falou aqui, né, você gosta muito da cultura italiana, da música italiana, e em todos os nossos afazeres, tudo que a gente faz na vida, nós temos inspirações. Quais que são as suas inspirações dentro da música? Dentro da música, assim, eu tenho umas inspirações, assim, digamos que todo mundo conhece, né? Mas inspirações eu gosto de falar de pessoas reais, assim. Pessoas reais eu digo que fazem parte da nossa vida mesmo, né? Do nosso dia a dia. Isso aí. Então, a minha primeira professora de música, que eu já citei, que foi a Cláudia Martinello, foi uma inspiração muito grande, até hoje. Vejo nela, assim, uma pessoa super batalhadora, que sempre levou muito a sério os estudos, e isso, para mim, é essencial. O meu primeiro maestro, que foi o maestro João Batista Bond, que já é falecido, que me oportunizou, então, entrar na banda municipal e aprender esses instrumentos, ele foi um grande incentivador. Não posso deixar de falar também aqui sobre incentivo na época da banda municipal, que nós não tínhamos efetivamente aula. Mas o senhor Jundir João Furlani, nosso vizinho aqui, né? Ele pegou a criançada toda, ele reunia todos os dias na casa dele para estudar. Olha só. Da parte dele, porque ele via a necessidade de estudos da banda. Então, quero deixar aqui um abraço também para o Jundir, que foi um grande incentivador. E claro, né, não posso deixar de lado meu pai e minha mãe, que foram incansavelmente incentivadores, estimuladores e tudo que eles puderam fazer, principalmente no início ali nem da minha carreira, né, mas dos meus estudos e tal. Meu pai e minha mãe que sempre tiveram muito presentes aí, e graças a ele tudo isso aconteceu e está acontecendo ainda. Muito bacana, realmente ver que tem muita gente envolvida e gente que veste a camisa, né, que faz acontecer. Exatamente. Ainda mais a nossa área, assim, né, Richard, a parte da música, a parte da cultura, do modo geral, ainda tem pessoas que olham com olhos diferentes, né? O músico muitas vezes tem aquele título de meio que malandro, porque toca na noite, né? Tem um pouco de preconceito ainda. Com certeza. Quando eu estava na faculdade, tinha uma frase que eu ouvia muito, assim, as pessoas me perguntavam, tá, mas tu trabalha ou tu vive só de música? E isso eu ouvi infinitas vezes, entendeu? Se eu te falar que eu escuto isso também com a fotografia. Então, é arte, tu só né? trabalha ou tu faz foto, então, só faz foto? A arte acaba caindo nessa, sabe? Tem pessoas que não entendem, mas tudo bem, a gente releva e dá um desconto. Com certeza, é que é outra pegada, né? Outra coisa, mas tem todo um trabalho muito grande por trás disso, né? Com certeza. Quanto se estuda, por exemplo,
tu para fazer a fotografia, quanto que estuda o teu equipamento, estuda a própria foto em si, o enquadramento, não sei o que, sei lá, tô falando coisa que eu nem entendo Mas aqui. mas Enfim, a mesma né? questão da música, né? O que tu estuda, o que tu se prepara para uma apresentação, Exatamente, da mesma são forma. horas e horas de estudo. Da mesma forma. Muito bem, galera, esse é o 6º episódio do Trentina Cast. Nós estamos recebendo aqui hoje a Bárbara Cristofolini, ela que é atuante aí no setor cultural do nosso município, mais precisamente aqui na área de música. O papo está bem legal, nós estamos chegando quase no final da nossa entrevista, ainda temos um tempinho aí. Vamos seguindo aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre a trajetória dela. E, Bárbara, conta pra gente, você já falou aí da música italiana, mas tem mais algum gênero musical que você gosta de tocar e que te inspiram? Que eu gosto muito, não posso deixar de fora, sempre foi desde pequena, eu me encantava pela música coral, né? Então eu quero falar aqui do trabalho que eu realizo lá no Coral São Francisco. Coral São Francisco de Assis, o coral aqui não é da matriz, né, mas é que acaba sendo associado porque a gente às vezes ensaia aí, canta a maior parte das missas aí. Então o coral esse ano completa 35 anos. Olha, e eu estou à frente do coral há 20 anos, tá? Então é um trabalho bem meticuloso, um trabalho muito delicado. As pessoas que cantam lá no coral são pessoas totalmente leigas, né? Tem um e outro que entende um pouquinho de partituras e tal, mas é um pessoal leigo, que gosta de cantar e graças a Deus aprende a cantar, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Coral São Francisco, inclusive quero mandar um abraço para eles também, que vão estar ouvindo essa nossa entrevista. Ai, quando é que tu vai na rádio? Eu vi propaganda, quando é que tu vai? Quero escutar. Então tá aí, um abraço lá pro Coral São Francisco, né? O canto coral sempre me encantou muito. E agora também, recentemente, além do Coral São Francisco, estou trabalhando com um grupo de senhoras lá na Capela do Glória. Essas senhoras que animam as missas e os cultos, elas viram lá, muito bacana esse olhar que elas tiveram, viram a necessidade de melhorar o canto na capela durante as missas, durante os cultos. Então vieram conversar comigo, teria um tempo aí na agenda para vir ajudar a gente e tal. Então desde 2023 a gente está ensaiando. Então são 2 anos que eu vou lá na Capela do Glória ensaiar. E carinhosamente a gente chama o grupo de gloriosas, né? Olha só. São as gloriosas. Legal. Que tem um pouquinho junto de mulheres lá do Gávea. Então são as gloriosas e as gaivotas. As gaivotas. Isso aí. Então também um abraço aí para as gloriosas e para as gaivotas aí, que tem um carinho bem especial por elas também. Bacana. Muito legal essa tua pegada aí de... Eu falo aí do Coral São Francisco, que eu pude acompanhar algumas oportunidades. Realmente é um trabalho bem bacana e dá outra cara para a missa. Exatamente. Quando tem o Coral São Francisco é diferente. Todo mundo fala, assim, recentemente o coral fez um trabalho muito legal, que foi a missa dos 150 anos, então, da imigração, né? E também dos 88 anos da emancipação política de Rodeio. Então a gente elaborou um repertório, ensaiou, deixou prontinho o repertório todo italiano. Foi sensacional, maravilhoso, sim. No final, o feedback das pessoas que estavam lá foi bem bacana também. E tem alguma data específica que o coral toca aí na igreja? Algum sábado do mês? Que o pessoal, quem quiser prestigiar, né? Não tem um específico. Eventualmente a gente agenda uma e outra missa e tal. A gente faz um e outro concerto, recital, né? Até porque também a gente às vezes está em outras cidades. Por exemplo, a gente vai cantar no Dia das Mães aqui em Rodeio, no domingo de manhã. O coral vai cantar na missa das 8. E vai cantar no outro fim de semana, dia 18, em Ascurra, uma missa italiana que vai ter lá na matriz. Convidaram a gente para cantar, então a gente vai estar lá fazendo essa missa também. Eventualmente, né, esporádico a gente marca. Até porque, como o coro, como eu falei, aquele trabalho detalhado, meticuloso, assim, não teria como a gente preparar todo mês uma missa. Claro. O coral leva tempo para deixar um repertório pronto, sabe? Não, perfeito. E falando aí sobre... a produção cultural, né? A gente falou até agora muito aí da parte de música do Coral São Francisco, da sua escola de música, da sua trajetória. Vamos virar um pouquinho a chavezinha agora, porque ultimamente você tem participado de muitas produções culturais voltadas para o audiovisual aqui no nosso município, né? Produção de documentários. Conta pra gente como está sendo essa experiência para você. Então, Richard, é uma experiência totalmente nova para mim. Quero agradecer aí, então, primeiramente o Gabriel, que foi o que fez o convite para participar aí desse grupo
para realizar esses documentários. Uma experiência totalmente nova, mas é uma equipe muito boa que está junto. Um abraço lá para o Carlito, para o Beto, para o Gabriel, que estão fazendo esse trabalho aí. E, audiovisual nunca foi algo da minha área ou algo que eu fiz. É a primeira vez, mas estou gostando muito, sabe? A cultura, ela tem esses lados, assim, né? Eu sou da música, mas de repente eu tô lá na fotografia, de repente eu tô lá na dança, ou no teatro, ou na arte visual. Então, acaba se ligando, né? E isso é muito massa, eu tô gostando bastante, e algo que eu jamais esperei, né? Mas que está sendo muito massa também. É uma experiência diferente, uma área diferente, como você falou, né? E no ano passado já foram feitos 2 documentários, foi isso, né? A nossa equipe fez 2 documentários, um que foi sobre o Bonekamp, né, bastante conhecido, aí o licor digestivo, e sobre o dialeto, né? E aí são coisas que a gente gosta, assim, são temas que a gente acaba gostando e de trabalhar, de pesquisar, porque é todo um trabalho de pesquisa, de elaboração e roteiro, não sei o que mais, né? É um trabalho também que exige bastante dedicação, bastante tempo, assim. Mas a gente gosta do tema, né? E estamos fazendo mais um último não, né? Agora, recente projeto, não vai ser o último com certeza, que vai ser sobre os jogos italianos, né? Então vem aí Boccia, vem Briscola, vem Moura, etc. Projeto muito bacana, a gente acaba conhecendo outras pessoas, isso é muito legal, sabe? Fazendo até outras amizades aí. Claro, uma troca cultural, né? Muito grande nessas gravações. Experiência, troca cultural é sensacional, sensacional. E esse aí dos jogos italianos, ele já está no forninho porque já está na parte de edição agora, Isso né? aí, nós estamos editando, trabalhando as imagens, os cortes, cores, etc., né? Fazendo as devidas correções. Mas em breve aí já vai ter o lançamento, a gente vai fazer uma noite bem bacana, uma noite cultural aí, para a turma estar junto com a gente lá para inaugurar então esse projeto. Legal, muito bacana. Ficamos na expectativa e com certeza estaremos lá prestigiando Beleza. mais esse documentário. Legal. Que está saindo do forno aí sobre os jogos italianos aqui no município de Rodeio. Pessoal, essa é a Bárbara Cristofolini, mais uma convidada aqui no Trentina Cast, da Rádio Trentina FM. E eu queria falar um pouquinho também agora, um pouquinho assim, dar uma pincelada, que você também tem um pé na gastronomia, né? Eu diria até mais de um pé, né? Quase os 2 já. Legal. A gastronomia, Richard, é algo assim que eu digo que eu herdei da minha mãe, né? A minha mãe todo mundo conhece, aí a Rita, que é a cozinheira da igreja. É isso. E está sempre metida nessas festas, é a fazedora de cuca, a fazedora de pastel, etc. E a minha mãe sempre, desde que eu me conheço por gente, sempre cozinhou muito em casa. E assim, uma inspiração para mim, né? E aí a minha mãe, ela sempre dizia que o sonho dela era ter podido estudar, né? Mas na época ela era de uma família de 14 irmãos, então as meninas ficavam em casa para ajudar a mãe e os meninos então sim podiam estudar. E ela, outra realidade, né? Uma paixão muito grande que ela sempre teve. Enfim, se meteu lá no como é que é, né? Educação de adultos, no SEJA? No SEJA, isso aí. Se formou então no ensino médio. Eu falei, bom, mãe, a hora que surgiu a oportunidade, vamos fazer a faculdade. Mas será? Sim, vamos fazer. E apareceu então na Universidade de Indaial a oportunidade do curso de gastronomia, que ele era semipresencial. Aí eu expliquei, mãe, assim, assado, vamos? Se tu for comigo eu vou. Falei, então vamos, então vou para a faculdade. Então a minha mãe aos 60 anos virou caloura, né? Que legal. E era aquele negócio, segunda-feira à noite terminava a aula, a gente ia com a galera da facul pro barzinho tomar uma cerveja. E conhecendo a Rita, ela ia se enturmava facilmente. Sim, ela era a Dona Rita lá na faculdade, todo mundo chamava Dona Rita, e no fim era legal porque a gente ia pro barzinho sem enrolar a mãe, porque a mãe estava junto, né? não precisa dar desculpa. Não, tava tudo certo. Aí nos formamos então na faculdade de gastronomia. Isso foi bem legal porque era o sonho da minha mãe, né? Uma pena que a gente não pôde fazer formatura porque terminamos bem na época da pandemia. Mas tudo bem. Aí até eu disse pra minha mãe, bom, agora que tem diploma, tu vai lá e pendura ele no Salão Cristo Rei, né? E eu botei o meu lá em casa. A cozinha dela é do Salão Cristo Rei. Aí eu disse, vai lá, pega teu diploma e pendura lá no salão, que eu acho que é o melhor local. Não, muito e bacana. aí, trabalhando em alguns eventos, ajudo bastante nas festas da igreja, trabalho aí em eventos particulares também. E recentemente não, né? Que a pandemia deixa a gente um pouquinho fora tira aí a gente do tempo, né? Tempo. Perde a noção do tempo.
A gente começou na pandemia, na verdade, a produzir uns biscoitinhos em casa. Eu e minha irmã não tinha nada para fazer, então a gente inventava. Estava em casa trancado, né? E da brincadeira, o meu pai um dia chegou em casa, chega de fazer bolacha no meio de pelo de cachorro, né? Porque eu tenho 2 cachorrinhas em casa. Daí ele disse, vamos montar uma cozinha legal para vocês trabalharem de forma correta e tal. Enfim, o pai montou uma cozinha para nós, então a gente agora produz esses biscoitinhos aí e outros produtos também. Estou aqui ganhei um mimo aqui da entrevistada, o Sapore di Mani. Di Mani. Sapore di Mani. Tem que falar puxando o A de italiano. Isso Sapore mesmo. di Mani. Parabéns pelo trabalho. Nossa, tá aqui, obrigada. Hoje à tarde já vai ter o doce, só falta o café. Ah, não tem café? Poxa. Não, tem que fazer o café para tomar com doce, né? Para acompanhar. Bacana essa trajetória, muito legal essa experiência, né? Uma pinceladinha, como foi a experiência de fazer faculdade com a mãe? Ah, foi muito legal, como eu falei. Então a mãe era chamada a Dona Rita, né? Até o próprio professor da faculdade, ô Dona Rita. Sim. E, claro, a mãe, que estava sem estudar há muitos anos, ela tinha lá suas dificuldades e tal, mas ela estudava muito em casa, ela lia muito mais as apostilas do que eu e tal, fazia as provas e tudo. Tinha suas dificuldades, mas ela conseguiu se virar, assim, foi muito bacana. Mais um incentivo, né, aí para ver uma pessoa de 60 anos se enfiar numa faculdade, né, com esse compromisso de ter que fazer prova, ter que estudar e tal. E as provas práticas também, assim, ela ficava um pouco com medo, assim, né, porque amanhã é cozinheira de igreja, né, vai lá, papapá, tá tudo feito. E na faculdade era diferente, mas ela dominou também, foi muito massa essa parte aí, né. E eu sou bem orgulhosa da minha mãe, na verdade, nesse aspecto, né? Que mais pessoas fossem assim, tivessem essa cara, essa coragem. Realmente. De, né, às vezes as pessoas pensam, não estudei, não vou estudar, pra quê, né? Mas não, é diferente, é um diferencial para a pessoa, até para ampliar um pouquinho os horizontes, não só naquilo que você está estudando, mas uma outra amizade a gente fez, tem um outro olhar aí sobre várias coisas da nossa vida, então é muito bacana. Legal, Bárbara, muito bacana também essa sua pegada ali no ramo na parte aí da gastronomia, né? Mas voltando a falar agora sobre o âmbito cultural aqui do nosso município, que a gastronomia não deixa de ser cultural também, né? Totalmente. Faz parte também, tudo se envolve, mas nesse ano de 2025 o rodeio vai comemorar, então, ou já está comemorando, melhor dizendo, os 150 anos da colonização italiana. E você, como um agente aí na área cultural, musical e também descendente de italianos, o que você espera desse ano aqui para o nosso município? Eu penso que a gente precisa movimentar a cidade, culturalmente falando, principalmente, né? Porque o que é os 150 anos? É um legado aí de tudo que tu pode imaginar de cultura. É isso que a gente tem, cultura é história, e a história é o que faz um povo, né? Então eu espero que as pessoas, tanto as pessoas aqui da nossa cidade, a gestão da nossa cidade, faça, movimente, porque rodeio não pode ficar de fora, rodeio tem que fazer acontecer. A gente enche a boca para falar que nós somos italianos, somos descendentes, temos o dialeto aí como um patrimônio imaterial, né? Então não basta só falar, a gente tem que fazer. E gente para fazer, nós temos. Tem bastante. Então eu espero assim que aconteça. Já vi ali algumas cidades se movimentando, fazendo trabalhos sensacionais para marcar essa data, porque afinal de contas, quando que vai ser comemorado de novo? Teve 200 anos, né? Então, teve um depoimento que eu assisti online, um evento que fizeram, por exemplo, em Rio dos Cedros. Teve um senhor que deu um depoimento lá, que ele estava muito emocionado, porque ele disse assim, hoje eu estou aqui nesse microfone falando, mas há 50 anos atrás, no centenário, eu me arrepio também, no centenário da imigração, eu estava aqui na nossa avenida desfilando. Então veja bem como que isso marcou essa pessoa, como várias outras pessoas marcaram, sabe? E o povo de rodeio precisa ser marcado com isso, tá? A gente merece, afinal de contas, a gente está aqui e a gente está mantendo tudo isso. O dialeto que a gente fala aqui, cara, tem pessoas da Itália que às vezes escutam a gente falar que se emocionam. Eles falam, meu Deus, você fala igual o meu nono falava. Não é falar aqui, mas o meu pai presenciou isso. Exatamente. Quando ele foi para a Itália, falou dialeto, teve gente lá que se emocionou porque falou, a gente não fala mais aqui. Exato, aqui ele chegou em 1875 e como ele chegou, ele ficou, graças a Deus, né? Foi mantido, ficou né? Desse jeito. Então a gente precisa
estimular isso, a gente precisa falar o dialeto. E é nesses momentos que a gente tem, às vezes, aquele clique, opa, vamos fazer isso, porque isso precisa ser mantido. É isso aí, tem que ser mantido e repassado para frente, né? Que o dialeto não seja perdido, né? Exatamente, às vezes eu fico pensando, cara, a minha mãe, meu pai, eles falam o dialeto entre eles, entre os irmãos lá em casa. Eu escuto. Quando tem uma oportunidade, falo. Mas será que as gerações que vêm depois de mim vão falar? Ou vão pelo menos entender? Porque tem gente que nem entende mais, Sim. né? Uhum. A gente teve essa graça de conviver com os nossos pais e avós que falam bastante aí e aprendemos. Mas tem que falar. Tem que falar, Senão tem que perde. exercitar, né? Uhum. E Bárbara, agora para encerrar realmente a última pergunta aqui, o que você diria como dica para quem é jovem e tem o interesse de trabalhar na área cultural, mais voltado então como é a sua área, na área da música? Cara, eu não digo só quem é jovem, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, eu estou velho já para aprender ou para trabalhar, tá? Não tem idade, basta que você tenha vontade. A vontade é mais de meio caminho andado, porque a partir do momento que tem a vontade, você vai buscar conhecimento, você vai praticar, você vai buscar entender sobre as coisas. Então, tendo a vontade, vai e mete a cara, seja o que for, seja dança, teatro, música, gastronomia, como a gente falou, né? O exemplo da minha mãe aí, com 60 anos, ela se meteu lá e deu certo, sabe? Como tem outras pessoas que a gente conhece com uma idade um pouquinho mais, eu digo ali os jovens há mais tempo, né? Uhum. Então, que vão lá e dão a cara a tapa e às vezes tem resultados brilhantes aí. Então, a dica é essa. Tá com vontade de fazer? Vai e faz. Muito bacana, Bárbara. Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com nós hoje. Realmente foi um papo bem bacana de alguém que a gente vê que é apaixonado pelo que faz, apaixonado pela cultura da nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, Richard, mais uma vez aí a Rádio Trentina sempre é muito parceira, eu tive vários outros momentos aqui com outras situações, mas é sempre muito bom contar com vocês aqui, que dão essa oportunidade, abre esse espaço para a gente falar da gente e do nosso trabalho, e daquilo que a nossa cidade precisa ouvir, porque às vezes as coisas nem são sabidas pelo povo, né? E aqui, claro, um grande meio de comunicação que acaba espalhando, disseminando aí as informações. Valeu mesmo, muito obrigada. Esse foi então mais um episódio do Trentina Cast, o podcast da Rádio Trentina FM, que tem como objetivo ressaltar e divulgar o trabalho das pessoas que trabalham no âmbito cultural do nosso município de Rodeio, da capital catarinense dos Trentinos. Lembrando que esse episódio vai estar disponível lá no nosso YouTube, em forma de vídeo, e fica o convite para na próxima semana você seguir acompanhando o próximo episódio do Trentina Cast aqui na Rádio Trentina FM. Um abraço a todos e até mais!